Olá, empreendedor! Você conhece alguém que diz que não dá, mas nunca tentou? Você conhece gente que toma remédio, mas não vai ao médico? Você conhece gente que diz que entendeu, que nunca sequer ouviu ou leu o assunto? Esses são perfis mais comuns do que muitas pessoas imaginam. Por isso, seja bem-vindo a mais um Planejando para Desconstruir. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Estamos de volta e eu gostaria de dizer para você nesse momento, para você já dar um like aqui no nosso vídeo, você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos toda terça e quinta-feira às 18h30 e também nos curtir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @AB, A de amor, B de bola, criativa com 2 T's, T de tatu, ok? E também tem outra novidade. Nós estamos todas as quintas-feiras às 18h01, isso mesmo, às 18h01 no Instagram, com uma live para empreendedores. Eu e minha sócia comentamos sobre assuntos extremamente atuais, assuntos extremamente pertinentes a respeito do segmento do empreendedorismo. Vamos lá, pessoal. O nosso assunto de hoje está ligado à questão do diagnóstico. Por que então, Alexandre, você começa falando sobre pessoas que dizem que não dá, mas nem tentou, gente que toma remédio, mas nunca foi ao médico, gente que diz que entendeu, mas nem sequer leu ou ouviu o assunto que estava sendo tratado? É exatamente esse perfil que afasta as possibilidades de diagnóstico no negócio. O que a gente chama de diagnóstico? Diagnóstico é a necessidade de você entender como vai o teu negócio para você poder dar então o tratamento correto. Vamos utilizar aqui um exemplo que é a questão médica. Para você poder ter um diagnóstico médico, é necessário que você siga todo um protocolo de fazer exames, de você retornar ao médico para ele poder avaliar o que foi dito por um especialista a respeito de um exame, para ele poder então pensar qual medicamento, fazer com que você tenha o tratamento do medicamento, às vezes um tratamento diferente fora dos medicamentos, e, acima de tudo, comprovar e verificar se aquele tratamento foi eficaz para poder sanar o teu problema. Então isso dentro do campo médico é algo muito prático, é algo muito normal. Mas também no ramo do empreendedorismo isso é extremamente factível e o melhor e mais interessante. Isso traz resultados muito grandes para as pessoas que querem desconstruir padrões errados ou querem também dar uma guinada nos seus negócios para poder fazer com que haja um investimento futuro que gere efetivamente resultado e não simplesmente desperdiçar dinheiro. Deixa eu compartilhar com vocês uma história. Eu tenho 2 filhos, um com 26 anos de idade, vai fazer 27, e o outro com 4, que vai fazer 5 anos de idade. Pois é, o Antônio, o filho mais novo, ele teve a oportunidade de ter um acompanhamento durante a gravidez na barriguinha da mãe, muito bacana. O obstetra, ele passou dezenas de exames para que a gravidez fosse acompanhada com o maior grau de capacidade de análise possível. E nós fizemos todos os exames certinhos, até que chegou o momento em que a gente tinha que fazer uma ultrassonografia do coração do bebê, do coraçãozinho do Antônio lá na barriga da mãe. E para isso foi necessário buscar uma especialista no assunto. E nós tivemos que ir à capital para poder conseguir ter esse exame feito. Quando nós entramos para poder fazer o exame, o procedimento era um procedimento normal, era um procedimento que a gente estava acostumado por fazer diversas ultrassonografias durante a gravidez. Fazer o exame para lá, exame para cá, eu sentadinho dentro da sala, do lado da mãe, a mãe lá deitada e a médica fazendo o exame. E aquilo começou a me causar uma determinada agonia, porque eu via que o tempo que estava sendo feito aquele exame diferenciava totalmente das outras ultrassonografias que Antônio havia feito. Em determinado momento, já bem na parte finalzinha do exame, a médica vira e fala assim: olha mãe, olha pai, ele tá bem, tá? Só tem um probleminha. Quando você fala que só tem um probleminha, a tua cabeça faz assim, ó, puff, ela explode.
Porque você não está ali preparado para ouvir uma notícia ruim. Você está na expectativa de que tudo vai sair bem. Até porque todos os outros exames do Antônio, eles vinham certinho, vinha dando tudo direitinho, ele vinha crescendo na proporção correta. A minha esposa ganhava peso na proporção correta, o médico controlava na unha aquilo ali e estava indo tudo bem. E quando aquela médica diz que existe um probleminha e ela está fazendo uma ultrassonografia do coração, do órgão principal do meu filho, aquilo causou um gelo dentro da gente. E naquele momento eu olhei estático para ela e na verdade eu queria dizer para ela assim, fala logo, o que você tem para dizer? E ela falou assim, seu filho tem uma pequena abertura no coração. Mas não é para vocês se preocuparem, gente. Não precisava ela dizer mais nada. Ela simplesmente ter dito que meu filho tinha uma pequena abertura no coração, aquele momento ali, a estima nossa fez assim, ó, lá para baixo. Eu olhei para a cara da minha esposa, tentei me manter forte, que eu não sou, mas tentei me manter forte, olhando compenetrado para a médica, para ouvir a explicação dela, e os olhos da minha esposa já estavam cheios de água. E ela falou, não, mas olha só, existe uma possibilidade durante a própria gravidez dessa pequena fenda se fechar. Aí ela explicou tecnicamente todos os problemas daquela fenda. E ela falou assim, mas caso essa fenda não feche, é possível ser feita uma cirurgia e ele vai ter condições de ter vida normal. Mas ele vai ter algumas limitações de vida, de repente ele não vai poder praticar esportes, ele vai ter que ter uma vida mais contida na questão dos batimentos cardíacos e tal. Gente, para um pai e para uma mãe ouvir durante uma gestação uma notícia como essa não é simples. Você pode ter fé, você pode acreditar na vida, você pode fazer tudo. Naquele momento nós saímos dali arrasados. A minha esposa manteve a postura até nós entrarmos no elevador para descermos para o estacionamento para poder pegar o carro. Quando a gente entrou no elevador, a porta fechou, ela desabou de chorar. E a única coisa que eu poderia fazer é dizer para ela, calma cara, vai dar tudo certo. Ela falou que existe uma possibilidade daquilo fechar e vai fechar. E você começa a exercitar uma fé que na verdade você não tem, que você está totalmente vazio daquilo, que a única coisa que te preenche naquele momento é a dor e a angústia e a tristeza. E você começa a exercitar aquele processo. Nós fizemos um compromisso de que aquilo ali seria um conhecimento meu e dela, obviamente dos médicos, mas que a gente não falaria isso para ninguém. Na primeira consulta de retorno ao obstetra, minha esposa apresentou os exames e contou passo a passo tudo o que aconteceu. E em determinado momento ele vira para a gente e fala assim, então se ela diz que ele tem um problema que pode ser resolvido durante a gravidez, para que ela falou isso para vocês? Ela deveria colocar isso no laudo médico, me entregar. Durante o exame, ela perguntou quem era o obstetra, ela queria saber o nome e tudo mais. Então, ela poderia ter feito contato direto com ele para passar a mensagem para ele, ao invés de colocar no nosso coração, na nossa vida, o desespero, já que ela disse que o bebê nasceria. Não existia um risco dele morrer durante a gravidez, existia o risco dele ter problemas após ele sair da barriga da mãe. E que esses problemas ainda assim poderiam ser resolvidos através da cirurgia. Então veja que existia diversas formas de solução, mas que naquele momento ela flechou o coração da gente com uma informação negativa. E aí com isso, todas as outras ultrassonografias que nós íamos fazer, nós contávamos o que havia acontecido durante a ultrassonografia do coração. E aí os médicos que continuavam fazendo as ultrassonografias normais da gestação, eles falavam assim, gente, mas isso não tem sentido. E isso começou a mostrar pra gente que, apesar daquela médica ser uma médica até, digamos assim, com vasta experiência, que ela não era uma médica nova, ela ultrapassou o limite da informação necessária. E ela talvez tenha traçado uma definição de um problema que na verdade era extremamente indefinido. Eu lembro perfeitamente, no dia que o Antônio nasceu, que a pediatra que acompanhou, a especialista que acompanhou o processo, ela foi lá e deixou conosco a guia para um novo exame ligado ao coração do Antônio. E esse exame só poderia ser feito um mês depois. E aonde nós fomos fazer o exame? No mesmo lugar. E quando nós chegamos lá e ela fez o exame, ela virou para a gente e falou assim, viu? Fechou. Ele não tem nada. Naquele momento, ela estava tirando da gente um peso gigantesco. Mas a pergunta que fica é o quanto nós sofremos sem ter um diagnóstico final. Essa é a verdade. Eu não estou colocando em questão aqui se a médica foi certa ou errada dando aquela notícia. Talvez ela tenha sido imprudente na forma que ela deu a notícia.
Mas da mesma forma, nós somatizamos uma coisa que também não era necessariamente fato que iria ocorrer com ele. E o mais bacana é que a gente consegue fazer um paralelo em relação ao empreendedorismo com toda essa situação. Muitas empresas, muitos empreendedores estão doentes. E o pior, eles possuem doenças no seu negócio que eles não conseguem enxergar por eles estarem viciados, até mesmo com a medicação que eles tomam, que não é a medicação correta. Vê se não dá para fazer um belo paralelo com isso. O negócio ou o empreendedor, eles podem estar doentes. Eles podem estar doentes e o pior, eles podem estar doentes sem saber. Ou eles estão doentes, têm conhecimento da doença, mas eles estão tomando o remédio errado. Por quê? Por automedicação ou por não querer encarar o fato da doença. O que eu determino como doença do negócio ou do empreendedor? Podem ter diversos aspectos dessa doença. O problema é quando essa doença do negócio ou do empreendedor, ela é ignorada. Muita gente prefere viver com dor do que encarar o tratamento ou a solução. Por vários motivos, às vezes por questão de orgulho. Ah não, eu não quero que ninguém saiba que o meu negócio está com problema, eu não quero que ninguém saiba que eu estou com algum problema para poder gerir o meu negócio. Se alguém descobrir a minha fraqueza, aí sim eu estou derrotado. Engano seu. A primeira coisa que você deve fazer se você tem um problema, e dificilmente você vai ser o próprio especialista a entender qual é o problema e sair do foco do problema e entrar no foco da solução, o que você precisa? Você precisa procurar quem? Um especialista. Então, para você poder acabar com a sua ignorância, você tem dois aspectos que você pode executar. Número 1, você pode estudar para conhecer como resolver o problema, ou você pode contratar um especialista. Agora, vamos tentar entender. O que é mais barato? Ah não, Alexandre, mas espera aí. Quando a gente está doente e a gente paga lá aquele plano de saúde, paga aquele seguro na saúde todo mês, a gente tem condições de procurar o especialista utilizando o seguro saúde. Bacana, legal. Você vai conseguir trazer um consultor e falar para ele assim, cara, eu preciso pagar você em 12 vezes sem juros. Se você conseguir um profissional que parcela em 12 vezes uma consultoria, acredite, ele não vai te entregar aquilo que você espera como solução. Porque ele é um profissional que ele tem talvez um público limitado, às vezes por falta de experiência, por falta de capacidade, ou porque ele se intitula ser e não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado que tipo de especialista a gente vai procurar. A gente vai procurar um especialista que ele tem a capacitação necessária, ele consegue te comprovar que ele tem soluções eficazes dadas a outras pessoas, a outros empreendimentos, a outros empreendedores, levando o negócio ao sucesso? Essa é uma pergunta que deve se fazer. Então, quando a gente tem esse problema aqui, que a gente tem uma doença no negócio, e a gente, infelizmente, ignora isso, a solução está bem clara. Ou você estuda para resolver o problema, ou você contrata um especialista. Ok? Bacana. A vantagem de você estudar é que você tem que lembrar que a vida ela é uma rodinha, né? Ela está o tempo todo levando soluções e trazendo problemas, levando soluções e trazendo problemas, levando soluções e trazendo problemas. Esses problemas, eles nem sempre são iguais, esses problemas também vão variando, eles vão mudando a sua forma de se apresentar. Assim como o exemplo que nós estamos passando no momento dessa pandemia, né? O tal do Covid, ele hoje é batizado como 19. Se ele é batizado como 19, meu amigo, pode ter certeza que existem números para baixo. Ou seja, ele foi mudando, ele foi tendo uma mutação. Assim são os problemas. Então, se toda vez que você tiver um problema, você tiver que contratar um especialista para tratar, eu gostaria de te dizer que você precisa ter uma empresa muito rentável. E empresas com problema, nem sempre elas são rentáveis o suficiente para poder suportar essa dificuldade. Então, suponho eu que estudar é um aspecto importante para você poder fazer a gestão correta da tua empresa e também resolver os problemas que ela possui. E aí vem a ideia exata do que nós propomos através do Planejando para Desconstruir. O que a gente propõe? De novo, volta a uma história médica. O pediatra do meu filho, agora estamos falando do pediatra do Antônio, do mais novo, ele é um médico que nós possuímos profunda
confiança nele. Por quê? A primeira coisa que ele evita é fazer com que o Antônio tome antibiótico. É a primeira coisa que ele evita. Ele evita que o Antônio faça raio-x. Ou seja, ele não é um médico que ele está se preocupando primeiro com dinheiro. Ele está se preocupando de verdade com a saúde do nosso filho. E toda vez que a gente chega lá e ele fala assim, olha, eu recomendo que a gente não entre com antibiótico para esse problema que o Antônio está. Primeiro nós vamos tratar com outros remédios mais leves para que não haja um hábito no organismo e não haja, de repente, uma utilização de antibiótico que, de repente, com um problema futuro mais grave ele precise e aí ele vai ter um confronto dentro do organismo dele para que o antibiótico faça o efeito desejado. Esse especialista me interessa, porque é um especialista que ele não está preocupado simplesmente no dinheiro, ele está preocupado da solução do problema. Então, o que ele faz? Ele cuida da saúde do meu filho da forma mais simples, ele procura um método mais simples. O método mais simples não é o método mais fácil. Essa é a diferença. Essa é a diferença do camarada que quer empreender e que ele se preocupa em estudar. Ele se preocupa em conhecer quais são os métodos que podem ser utilizados por ele, aplicados por ele, melhorando a doença que ele tem, melhorando a doença do seu negócio, mas que ele vai ganhar conhecimento, que ele vai ganhar fortalecimento como empreendedor, para que quando o problema retorne, ele esteja muito mais com a sua empresa na mão, a ponto de repente de dar um remédio mais fraco, ao invés de ter que investir num remédio mais forte. Porque se eu sou um consultor e eu vou à tua empresa para poder avaliar um problema, dar um diagnóstico para que você saia com a solução, eu vou te dar o caminho mais crítico. Para quê? Porque eu não quero me queimar com você. Eu quero que você tenha a solução que você me recomende, mesmo que isso custe muito caro para você, porque não vai custar do meu bolso. Eu vou dizer para você qual é a solução. E eu vou te dizer o seguinte, se você não fizer isso que eu estou te dizendo que deve ser feito, fica a seu critério e responsabilidade o futuro da tua empresa, não a mim. Agora, se você fizer aquilo que eu estou te propondo, eu te garanto que você vai chegar ao resultado. Só que pode ser que eu esteja receitando um antibiótico muito potente, quando na verdade você só tem uma dor de cabeça. Mas para eu não me queimar como consultor, como avaliador do teu negócio, eu vou te dar o remédio mais forte, porque aí eu tenho certeza que você vai ficar curado, independente de quanto você vai gastar. Por isso, o Planejando para Desconstruir, ele tem a ideia firme e consistente de gerar uma metodologia prática de linguajar simples, para fazer com que você mesmo seja o médico do teu negócio, que você tenha a capacidade de consultar os exames necessários, que você tenha a capacidade de analisar os exames e entender qual é o diagnóstico, e que a partir do diagnóstico você vai conseguir receitar o remédio correto para poder fazer com que o teu negócio entre na linha, para que o teu negócio respire normalmente e que ele tenha fôlego suficiente para entrar nessa corrida constante do mercado. Porque você tem muitas pessoas do teu lado, concorrendo contigo, pessoas que de repente podem estar mais saudáveis, assim como pessoas que podem estar mais doentes. E isso é outro aspecto que fortalece a ideia do estudar. Porque quando você estuda a respeito das soluções e a respeito dos problemas, você tem capacidade de olhar para o lado e muitas vezes ver o teu concorrente com um determinado problema e você sabe qual é a solução para poder gerar a cura do teu concorrente. E melhor ainda, às vezes você vai olhar para o teu concorrente que está com problema, você consegue verificar qual é a solução necessária para lá e você não permite que o teu negócio ou que você sejam acometidos da mesma enfermidade. Existem aspectos fundamentais nesse negócio. Porque quando você estuda, quando você tem ferramentas leves, ferramentas práticas de serem utilizadas com um linguajar simples, o que você tem condições de fazer? Você tem condições de se antecipar aos problemas. Você, com o menor sinal de que alguma coisa está indo mal no teu negócio ou na tua vida de empreendedor, você vai olhar e falar assim, puxa, isso daí é um sinal pequeno, mas é um sinal que alguma coisa está errada. E aí você vai combater aonde? Você vai combater o problema na origem. Esse é o grande foco dos sistemas de qualidade. Sistemas de qualidade robustos, eles trabalham o tempo todo de forma preventiva. Ele fortalece as pessoas que estão sob ele para que a todo momento as pessoas estejam atentas para aquilo que está acontecendo e para que forneça para o sistema a possibilidade de uma mudança para evitar um problema maior, uma parada de produção, um produto defeituoso, uma perda muito grande financeira por um serviço em garantia.
Tudo isso pode ser identificado com antecipação. Agora, quando o especialista está do lado de fora, quando o especialista está sentado lá na cadeirinha dele esperando que você chame ele, porque você está desesperado, que a tua vida está em condições muito ruins, aí, meu amigo, tudo vai custar mais caro. Todo tratamento mais rígido, todo tratamento mais longo, ele tem inclusive consequências para o resto do corpo. Então, se eu estou com um problema na mão e eu não cuido desse meu problema na mão, esse problema ele vem para o meu cotovelo e depois vem para o meu ombro e do meu ombro vai para a minha coluna cervical, certamente vai ser muito mais complicado eu ter a tratativa correta para esse problema. Mas se eu tivesse tratado quando ele estava aqui, porque eu percebi que eu tinha um problema aqui na minha mão, eu teria resolvido o problema muito mais cedo e eu não teria deixado com que esse problema afetasse todo o resto dos meus órgãos, todo o resto do meu corpo, toda a musculatura, toda a estrutura óssea. E isso são fatos que o empreendedor doente, com o negócio doente, ele não tem capacidade de enxergar, porque ele está imerso no problema, ele está imerso na doença. Foi o que aconteceu com a gente. Nós saímos do consultório daquela médica imersos no problema e não na solução. Ela disse que aquilo poderia ser curado durante a própria gestação. Então o que a gente deveria ter feito? A gente não podia fazer nada. Não era possível fazer uma cirurgia no coração do meu filho dentro da barriga da minha mulher. Se aquilo não era possível, o que eu deveria ter feito? Primeiro é acreditar que aquela possibilidade que existe, que ela iria acontecer. E eu cometi uma falha muito básica, porque eu poderia ter procurado saber qual era o percentual de gestações que possuíam aquele problema. E daquele percentual de gestações, quantos se curavam até o momento do nascimento. Então a solução já poderia estar ali, para que a gente pudesse tranquilizar a nossa cabeça. Então, focar na solução e não no problema é o mérito daqueles que vão ter sucesso. E aí eu desafio vocês de verdade. Eu desafio vocês a procurar entender que quanto mais você se torna capacitado na gestão do teu negócio, maior será o teu segredo de sucesso. Vamos lá, gente. É uma fórmula muito simples. Se você sabe executar bem, ou seja, você é o especialista do teu negócio, e você consegue associar a gestão, o espaço que você deixa para que aconteça alguma coisa de errado se torna menor. Ele se torna muito menor. As possibilidades de erro se tornam menores. E um dos aspectos do Planejando para Desconstruir é justamente você utilizar métodos simples para que você consiga mitigar. Mitigar o quê? Mitigar as falhas. Você fazer um passo a passo simples, cumprindo aquelas etapas para poder verificar se passou alguma coisa, se alguma coisa deixou de ser vista, é fundamental para que você consiga fazer com que os erros se tornem mais previsíveis. É como você pensar num jogador de futebol muito driblador. Aquele jogador, ele dribla para um lado, ele dribla para o outro, ele entorta o zagueiro até o momento que alguém fica estudando como ele dá aqueles dribles. E se ele é um jogador que ele não é um fenômeno, ele é um driblador porque ele possui agilidade, e ele possui velocidade, e ele possui uma técnica limitada, em determinado momento os técnicos vão poder analisar quais são as formas que ele faz para driblar e vai treinar os seus zagueiros, seus jogadores de meio de campo para poder marcar ele e acabar com a graça do cidadão. E tem muito jogador que começa muito promissor na parte dos dribles, mas que com o tempo ele se torna normal. E quando ele se torna normal, ele se torna previsível. E quando ele se torna previsível, acabou. Não faz mais a diferença. A capacidade que você tem de mitigar aquilo que vai te causar problema vai fazer com que aumente a tua capacidade de sucesso. Eles são inversamente proporcionais. Quando você tem capacidade de mitigar os erros, você aumenta a tua possibilidade de sucesso. É muito bom. É fantástico. O sonho de qualquer empreendedor é conseguir fazer com que o seu negócio seja de fácil gestão, que ele possa dominar aquilo que vai fazer e que ele possa, acima de tudo, ter a percepção antecipada do que pode lhe causar problema. Não adianta depois utilizar igual aquele desenho que existia ano passado, que fazia assim, o cara falava assim, eu te disse. Aí o outro fala assim, já sei. Aí eu falo, eu te disse, já sei. Não adianta nada, o eu te disse é o fato acontecido. E o que a gente procura dentro da área de planejamento é fazer com que os erros sejam mitigados e que a gente ainda tenha em manga o quê? Um plano B.
Porque se eu não fui com sede ao pote no início, se eu não dei o antibiótico, se eu dei o primeiro remédio mais simples, porque eu sei que é um organismo de uma criança, é um organismo novo, é um organismo que tem capacidade de reagir àquela doença com muito mais facilidade do que uma pessoa idosa, eu vou dar um remédio mais simples, o remédio mais simples vai se associar à capacidade do organismo de recuperação e eles juntos vão fazer com que o momento são daquela criança reaconteça. Agora, se eu entro com remédio mais forte, eu estou dizendo para o organismo daquela criança simples, fica quietinho aí, que é o remédio que vai resolver. E aí vem aquelas histórias, né, que a gente conhece, essas crianças não têm imunidade. Por que elas não têm imunidade? Porque durante muito tempo eles tiveram na sua saúde, na sua capacidade corporal, medicamentos fazendo lugar do próprio corpo. E é isso exatamente que a gente propõe no Planejando para Desconstruir. Você se dedique um pouco mais a ter conhecimento, a estudar. Porque no momento que você tiver capacidade de gestão, o teu negócio vai estar na tua mão. E você vai resolver o problema na hora que você quiser. Você não vai ficar esperando por ninguém. Ninguém. Agora, para isso, é necessário você parar de temer o diagnóstico. Você precisa começar a parar de ter medo de estudar, porque estudar, quem não estuda, quem estuda. E quando você abre a tua visão, você passa a enxergar coisas que muitas vezes te desagradam. Você vai descobrir muitas vezes que você é o próprio progenitor das coisas ruins que acontecem no teu negócio. Você vai descobrir que os problemas estão ligados aos teus maus hábitos. E não muitas vezes aos maus hábitos do teu funcionário. Muitas vezes você é o responsável por aquilo que está acontecendo de errado. E você também é o responsável pela solução. E aí é preciso desconstruir o quê? Você. Por isso a nossa proposta. Por isso que eu falo. O nosso vídeo passado diz que a informação é o antídoto. Por que a informação é o antídoto? Porque estudar é a solução do problema. E quando você passa a ter informação, você passa a ter capacidade de dar o remédio correto. Por isso esse tema de hoje, eu venho batendo em cima dessa questão da gente poder ter conhecimento e a gente poder analisar a doença do nosso negócio ou a nossa doença enquanto empreendedor. Por quê? Porque é um complemento, é um segmento de pensamento. Se a gente não tiver a coragem de encarar os fatos, né, as pessoas falam assim, você precisa fazer uma ressonância magnética. Por quê? Porque eu vou morrer? Porque eu tenho algo grave? Porque isso vai acontecer na minha vida? Aí a pessoa já somatiza aquele problema, começa a fazer com que a sua mente gere pensamentos negativos e aquilo tudo que é negativo vai fazendo com que o corpo vá caindo e aquela pessoa às vezes com um problema pequenininho morre. Ou, às vezes, um problema grave, mas que mesmo assim pode ser tratado. Mas em função da pessoa saber que ela possui um problema grave, ela se entrega, aí ela morre rápido. E isso, infelizmente, é gerado pela falta de informação. A gente criou um mau hábito no mundo do empreendedorismo, a gente criou um mau hábito nas nossas vidas, que a gente pode comprar tudo. Mas a gente esquece que a única coisa que ninguém vai roubar é o nosso capital intelectual. Se ninguém vai roubar o nosso capital intelectual, de quem é esse capital intelectual? Seu. Ele não pode ser de mais ninguém. Ele só pode ser seu. E você define qual é o tamanho de capital intelectual que você quer ter. Você define o quão bom gestor você quer ser. Você define o quanto de sucesso você quer ter. Então, o que eu estou repetindo aqui nesse vídeo, para a gente poder finalizar, é que o sucesso está na tua mão. Aqui, ó. Pega aqui o sucesso. Aqui o sucesso. Pode pegar. Pega e vem para cá. Vem para cá e mais ainda. Começa a explicar isso para os teus amigos. Começa a fazer disso aqui, da explicação, do entendimento do negócio, um negócio para você. Oportunidade gera oportunidade. Quem está submerso no problema morre sufocado pelo problema. Quem busca conhecer a solução respira novos ares e passa a viver momentos completamente distintos. Por isso, venha para o Planejando para Desconstruir, ouça o que nós temos para dizer para você, entenda a nossa metodologia, aceite que é necessário sim mudar maus hábitos, é necessário sim curar os vícios, é necessário olhar para os problemas que impedem que você caminhe com sucesso. Ok, pessoal? Muito obrigado por mais esse encontro. Novamente eu peço que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho para poder receber as notificações dos vídeos novos às terças e às quintas-feiras. Ok? Dê um like, deixa teu comentário aí embaixo, deixa tua dúvida para que eu possa responder. E também nos acompanhe no Instagram nas nossas lives todas as quintas-feiras às 18h01.
Lá, eu e minha sócia, Aglai, nós estamos falando sobre temas relativos ao empreendedorismo, com bastante dinâmica e temas ligados a problemas bastante atuais, ok? Eu agradeço muito a vocês mais uma vez, muito obrigado e até breve.